Tu és soberano, meu Senhor. Os irmãos já podem ir abrindo aí em Mateus. Eu vou passar aos alunos. Amanhã temos o projeto Aos que têm fome, amém. Peço aos irmãos que queiram participar, que estejam conosco, amém. Tem sido uma bênção. Temos tido já algum resultado pela misericórdia de Deus. E vamos adiante em nome do Senhor Jesus, amém. Estaremos reunidos 6h30 ali na Praça do Relógio, no centro de Mogi. Quinta-feira, culto ao Senhor às 19h30, não falte, juntamente com a sua família. Sexta-feira, intercessão às 19 horas também, amém. Já aberta a igreja para os irmãos estarem participando da intercessão. Neste sábado, a consagração das irmãs às 17 horas, amém. As irmãs venham, amém. Será uma grande bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Domingo, culto ao Senhor às 9 da manhã, em nome de Jesus. E o nosso culto comunhão não será realizado no último domingo, devido ao pedido do irmão Fabrício. A igreja de Coatinga está fazendo um ano agora no início de setembro. Ele pediu para fazer no primeiro final de semana e nós concordamos. Então vai ser no dia 6 de setembro, amém? Às 10 da manhã, será lá no sítio do irmão Jefferson, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Por hora é isto, amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Coloque de pé. Antes de lermos, eu gostaria de orar com os irmãos que estiverem nos lares aí nos acompanhando. Faça conosco essa oração. Tenho pedido continuamente pela vida do Cláudio aqui, o filho da dona Lindaura, amém? Nós vamos orar mais uma vez por ele. Graças a Deus, nós conversamos com ela agora um pouquinho antes do culto e Deus tem realizado milagres. O rapaz, ele está até falando, já parece. Ela mesma falou, isso só pode ser Deus, porque semana passada os médicos tinham falado que só desligar o aparelho para morrer. Nós confiamos e servimos a um Deus que tem todo o poder. Então nós vamos continuar orando para que Deus cumpra os seus propósitos, né? E que, se a vontade do Senhor venha prevalecer e que venha engrandecer o nome de Jesus, amém? Vamos orar. Senhor Jesus, Deus santo e poderoso, mais uma vez vamos a Ti nessa noite, Deus, agradecidos por Tua misericórdia e bondade. Vamos apresentar em Tuas mãos a vida do Cláudio, Senhor. Temos visto Tua mão poderosa na vida deste homem, Jesus. No momento que só o Senhor pode agir, ó Deus, que os médicos não podem fazer mais nada, que ninguém, Senhor Jesus Cristo, nessa terra tem condições de ajudá-lo, só o Senhor com o Teu imenso poder, ó Deus. Continuamos confiando em Ti, ó Deus, na Tua misericórdia, na Tua ação, Senhor, na vida deste homem. Visita o Senhor Jesus Cristo, o seu Pai. Continue, Senhor, operando este milagre, concluindo, Senhor Jesus Cristo, permitindo que este homem saia deste hospital com vida, para que o Teu nome seja glorificado e para que haja salvação sobre a sua vida, meu Senhor. Que a Tua graça, a Tua misericórdia possa transbordar, meu Jesus, que nós possamos ver os Teus feitos maravilhosos em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos, irmãos, juntos ler o Evangelho de Mateus. Vamos no capítulo 1 ainda. Nós iniciaremos 2, mas o Senhor deu mais uma mensagem aqui. Nós vamos falar dos versos 18 ao 25, vamos ler juntos, amém? 18 ao 25 de Mateus. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente, mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. Recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, Deus santo e poderoso, vamos a Ti mais uma vez nessa noite. Clamamos misericórdia e graça, Senhor. Pedimos a Tua visitação sobre as nossas vidas. Que a Tua palavra, meu Jesus, possa alcançar os nossos corações.
Tem misericórdia na minha vida, ó Deus, e usa-me como instrumento em tuas mãos. Que possamos ser edificados por ti, ó Deus. Que o Senhor possa tratar conosco de maneira gloriosa, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Jesus é infinitamente maravilhoso. Nós devemos a Ele agradecer todas as coisas. Eu fico maravilhado quando Deus Ele conduz o culto e Ele confirma todas as coisas, porque é impressionante como Deus, quando Ele tem algo a tratar conosco, Ele confirma através de todas as coisas. Eu iria falar sobre o capítulo 2 hoje, mas o Senhor me deu essa mensagem e eu tenho certeza que vai servir de edificação para as nossas vidas. Graças ao eterno Deus e a sua bondade, irmãos, por nós podermos estar aqui mais um dia. É uma graça, realmente, um privilégio, como a irmã falou, nós podermos nos reunirmos como igreja do Senhor e adorá-lo, oferecer um culto verdadeiro ao Senhor Jesus Cristo. Digo culto verdadeiro porque temos visto muitas coisas nesses últimos dias. Muito tem se perdido da essência do culto a Deus devido a vários motivos, mas o Senhor nos permite permanecer fiéis a Ele e adorá-lo como a palavra do Senhor nos orienta. Ele está aqui nessa noite. Jesus está aqui não somente para nos receber, mas também para se comunicar conosco. Ele não está aqui de uma forma apática, desligado, não, ao contrário, Ele tem falado aos nossos corações, Ele ouve as nossas petições, as nossas orações e Ele responde ao longo deste culto. E isso é graça de Deus para as nossas vidas. Nós vamos falar um pouquinho desse texto, numa perspectiva diferente da que nós tratamos na última semana. Nós destacamos semana passada a importância de se compreender o registro de Mateus sobre o Espírito Santo ter gerado Jesus no ventre de Maria. Hoje nós vamos falar na perspectiva sobre a vitória sobre o medo. É o tema que nós vamos tratar relacionados com esses versículos. O anúncio trazido pelos anjos sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo gerou um impacto muito grande para as pessoas de sua época. Não poderia ser diferente, pois o anúncio era de que o próprio Deus havia se manifestado em carne e viveria então entre os homens. Em muitos corações, diante deste anúncio, diante desta profecia cumprida, o medo tomou conta. Nós vamos observar alguns casos aqui relacionados com essa notícia e nós vamos verificar que, basicamente, esses casos tiveram a mesma resposta quando receberam a notícia dos anjos. Por exemplo, nós vemos o caso de José, que é o que nós vamos tratar mais detalhadamente nessa noite. Os versos 18 e 19 demonstra que José em seu coração teve medo do que havia acontecido. Nós temos também o registro de Zacarias, quando ele recebe do Senhor o anúncio de que ele iria gerar um filho, que este seria o responsável por preparar o caminho do Messias. O texto de Lucas, capítulo 1, verso 12 e 13, destaca dessa forma: quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome João. Os versículos seguintes continuam falando sobre o propósito de João, do porquê ele viria a esta terra. Um outro é também a situação de Maria. Vamos imaginar a situação dessa mulher agora, jovem, prometida em casamento, recebe a visita do Senhor e com a sua visita uma notícia, que nela seria gerado o tão esperado, o esperado de todos os tempos. No mesmo capítulo 1 de Lucas, versos 29 e 30, destaca dessa forma: Maria ficou perturbada com essas palavras,
pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. E também os pastores que estavam no campo, quando receberam a notícia do nascimento de Jesus. Capítulo 2, versos 9 e 10 de Lucas diz: apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram ávidos, mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Então nós podemos observar aqui nestes relatos várias reações em relação aos aparecimentos dos anjos e o anúncio da chegada do Messias. O medo foi o mais comum entre todos os que estavam envolvidos neste momento. É bem verdade que o inesperado causa um certo medo em nossos corações. Quando ocorre uma coisa que nós não estamos esperando, o primeiro sentimento que vem em nós é o medo. Vamos pensar nessa doença que está aí, né? Graças ao bom Deus, nós estamos protegidos por sua graça e misericórdia. Mas eu confesso que teve uns dias para trás que eu fiquei gripado, e quando a gente fica gripado, a gente já começa a pensar, né? A Covid. E eu fiquei até, acho que 2 cultos, eu fiquei sem vir, porque estava forte a gripe. E, a princípio, o medo ele toma conta dos corações, porque nós não estávamos esperando aquilo. E nós precisamos saber lidar com essa situação. Vamos focar em José, em relação ao tema dessa noite. Vamos pensar na vida deste homem. Tudo estava indo muito bem para ele. Se nós observarmos o contexto histórico, ele estava noivo da jovem que amava. Certamente fazia planos para o futuro. E de repente chega aos seus ouvidos, ele descobre que sua amada Maria, que havia sido prometida em casamento, estava grávida. O primeiro sentimento que vem no coração deste homem é o medo. Nós vamos destacar alguns pontos importantes aqui. Analisando o contexto que nós citamos aqui dos últimos 4 exemplos, parece ser que Deus havia chegado tarde demais na casa de Zacarias e Isabel, que foram os pais de João Batista, pois a Bíblia destaca que eles já eram velhos para ter uma criança naquela idade. E parece ser que Deus chegou cedo demais no ventre de Maria, porque essa ainda era jovem e estava prometida em casamento. E como vimos na última semana, este casamento ainda não havia sido de fato consumado. Ela estava naquele período de 1 ano de noivado, esperando chegar o tempo devido para ser entregue então ao seu marido. E essas duas situações nos deixam claro uma coisa importante: Deus, ele não tarda. E Deus não anda segundo os padrões e tempos do homem. Amém. Tudo ocorre segundo a sua vontade, segundo o seu tempo, e o tempo e a vontade de Deus é perfeito. Então Deus não chegou nem tarde demais, nem cedo demais. Ele chegou exatamente no momento em que precisava. Vamos pensar, irmãos, o quão difícil é, já nos dias atuais, uma gravidez trazendo para uma perspectiva cristã, é claro, antes do casamento. É uma situação constrangedora para aqueles que servem ao Senhor, porque nós sabemos que os atos, as relações sexuais devem ser feitas após o casamento. O que dirá então nos dias de José e Maria? Se hoje já é constrangedor, muito pior era naqueles dias, porque o tratamento relacionado com essa situação era um tratamento com muita seriedade. Nós vimos que a promessa de casamento, e após assinarem um contrato ali de noivado, confirmando a vontade do noivo e da noiva, trazia juntamente consigo regras. Apesar de não haver se consumado, ainda assim era necessário manter-se como se já estivesse sido consumado. E o descumprimento de regras de maneira vergonhosa traria danos sérios na cultura
por exemplo, perante a lei de Deus, a lei estabelecida por Moisés, o adultério era julgado, e aqueles que fossem pegos cometendo este tipo de pecado eram apedrejados até a morte. Temos o exemplo da mulher que foi pega de surpresa em adultério e foi levada até o Senhor Jesus. Os fariseus levaram ela até ele e disseram: a lei manda apedrejar, confirmando que era assim que se tratava aqueles que cometiam este tipo de pecado. Se Maria tivesse falhado com o seu esposo, ela obrigatoriamente receberia esse tratamento. Ela iria morrer apedrejada conforme determina a lei de Moisés lá no livro de Deuteronômio. Então aquilo que era um sonho para José muda radicalmente neste exato momento. Algo que ele esperava com grande expectativa e ansiedade se tornou um pesadelo para a sua vida. E diante dessa circunstância, José ele passa a ser dominado pelo medo. O texto nos dá a entender que a sua vida se tornou em desespero total. Vamos nos colocar no lugar deste homem. Vamos pensar agora um pouquinho como José. A Bíblia dizia que este era considerado um homem justo. Certamente, por sua integridade e devoção a Deus, ele não agiria de qualquer forma. Ele não faria qualquer coisa em relação à atitude ou suposto pecado que ele imaginava que Maria havia cometido. E diante disso, este homem que era justo passa a carregar sobre si todo o peso de tudo que estava acontecendo. Ele não queria expor a Maria, mas ele também não queria dar continuidade ao casamento. Algo que ele esperava, algo que ele almejava agora, havia sido jogado por água abaixo. E todo este peso estava sobre os ombros dele. Maria estava tranquila. Ela sabia o que estava acontecendo. Mas José até então não. O anjo havia visitado Maria, conforme nós vimos na última semana, e ainda não havia visitado José. Diante desse contexto, vamos aplicar algumas questões práticas desse texto relacionados com a vida de José e trazer para as nossas vidas sobre este tema da vitória sobre o medo. A primeira situação que nós devemos ter em nossas mentes é que nós não devemos ter medo quando as coisas parecem inexplicáveis. Parecem, destaco essa palavra parecem porque é importante. A situação aqui era uma situação realmente delicada. Tudo dizia para José que havia ocorrido uma traição. Qualquer um de nós iríamos ter o mesmo pensamento e a mesma sentença. Porque quem iria imaginar que no ventre da sua futura esposa tinha sido gerado o Salvador do mundo? Ninguém imagina isso. O primeiro pensamento era: Maria falhou. E isso é compreensível até certo ponto, sobre a reação de José em pensar no divórcio. Mas não deve ser tão compreensível assim quando nós trazemos para as nossas vidas. Diferentemente de José, nós temos dezenas de provas de que Deus tem estado conosco. Diferentemente de José, nos foi deixado toda a palavra do Senhor para nós seguirmos as instruções de Deus, confiarmos em sua promessa. Diferentemente de José, Jesus ainda não havia prometido que estaria com ele todos os dias até a consumação dos séculos. Isso veio depois. Diferentemente da época de José, como nós vimos na semana passada, o Espírito de Deus, ele não habitava nos homens como habita nos dias de hoje. Então não é tão compreensível assim quando nós servimos ao medo, quando as coisas parecem inexplicáveis. E eu volto a insistir nessas duas palavras: parece. Parece que
explicação, mas há uma explicação. E por que eu digo isso? Justamente para não banalizarmos a palavra de Deus e dizermos que todas as nossas angústias e todos os nossos sofrimentos é prova do Senhor ou provém do Senhor. Há muitas situações em que nós vivemos nas nossas vidas que os culpados somos nós mesmos. Semeamos mal, com certeza, consequentemente, colheremos mal. E é por isso que nem sempre as coisas são inexplicáveis. Há situações que nós vivemos em nossas vidas que realmente parecem não ter explicação. Nós ficamos pensando, mas o porquê disso? E talvez momentaneamente não haja resposta. Quando José se depara com aquela situação, não havia explicação para aquele homem. Momentaneamente, aquilo para ele era fruto da infidelidade de Maria. E era isso que estava no seu coração. E eu volto a insistir que nós todos agiríamos da mesma maneira. Mas o texto que lemos aqui nos dá a entender que José sequer foi conversar com Maria. Ele sequer foi buscar saber o que estava acontecendo e já deu a sua sentença sobre a mulher que esperava como sendo infiel. Frequentemente, irmãos, nós somos levados a agir da mesma forma. Não poucas vezes, nós somos levados a chegar a conclusões equivocadas sobre tudo que acontece em nossa volta, com as pessoas que estão em nossa volta. Ao vermos uma situação, sentenciamos as pessoas sem saber dos fatos reais que levou aquilo a acontecer. Nós olhamos uma situação e simplesmente condenamos em nossas mentes ou até mesmo com as nossas palavras. E em relação a isso, nós devemos tomar um certo cuidado com o julgamento segundo os nossos pensamentos e não segundo os fatos. Porque a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Nós podemos imaginar e gerar em nós um julgamento e dizer, não, é assim. Merece mesmo e acabou, mas não sabemos o que de fato está acontecendo. Há um certo cuidado, irmãos, quando nós agimos dessa maneira. Naturalmente falando, nós ficamos com medo. Muitas vezes nós ficamos chocados e muitas vezes nós até nos decepcionamos quando nós tiramos conclusões apressadas demais sobre algo que está acontecendo, sem saber o fato do ocorrido. É nesse sentido que nós devemos tomar o cuidado com os nossos julgamentos. Cristo diz, no mesmo livro de Mateus, capítulo 7, 1 e 2, que nós devemos tomar cuidado com a forma como nós julgamos, porque seremos julgados segundo os nossos julgamentos. Eu quero abrir aqui um parêntese rápido aqui, para não darmos base para o evangelho do não julgueis, porque também há um exagero extenso de não julgueis e enfim, quando há base bíblica para pregarmos contra o pecado, deve ser pregada. Então não é não julgueis. A questão aqui está em julgar sem saber de fato o que aconteceu, sentenciar sem ter conhecimento. Isso não cabe a nós. O medo que estava no coração de José levou ele a agir dessa forma. Naturalmente falando, o pensamento de todos seria esse: houve a traição, mas ele sequer buscou uma conversa, alguma forma de tentar saber o que estava acontecendo. Diante disso, este homem estava então dominado pelo medo. Enquanto ele estava se preocupando com todas essas coisas, Deus havia realizado um plano maravilhoso. A sua futura esposa, a sua amada, havia sido escolhida e, como lemos, havia sido a agraciada por Deus para recebê-la em seu ventre. Mateus destaca a genealogia de José como sendo o pai legal daquela criança, mas o medo o havia dominado e ele não conseguia ir adiante. E é exatamente isso, irmãos, que acontece conosco quando
O medo de José só o fazia enxergar desgraça. Ele só pensava em traição, mas aquela mulher havia se cumprido a grande profecia bíblica de Isaías 7,14. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que traduzindo significa Deus conosco. Mas os seus temores, mas os seus medos só enxergavam tragédia e um futuro infeliz. Enquanto isso, Deus estava cumprindo suas promessas. Enquanto José enxergava um caminho de trevas, Deus estava vindo a esta terra para apontar aos homens um caminho de luz. Enquanto ele estava com medo, porque não entendia tudo o que estava acontecendo, enquanto ele tinha em sua mente que tudo aquilo era pecaminoso, na verdade o que estava acontecendo era algo santo e sagrado. Maria não era uma noiva fiel como ele pensava, mas uma serva fiel e obediente ao Deus vivo, como destaca a palavra do Senhor. Em seu ventre não estava o fruto de um pecado, mas a obra do Espírito Santo, como destaca a palavra de Deus. Não era um filho ilegítimo, mas um filho de Deus que havia sido gerado naquele ventre. Não era o ventre daquela mulher, o fracasso de um pecado, meus queridos irmãos, mas aquele que salvaria a todos dos seus pecados estava ali. É por isso que nós não devemos ter medo quando as coisas parecem inexplicáveis. O que parecia não ter explicação por José, tinha explicação e base bíblica. Veja o que o anjo diz a ele, versos 22 e 23. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Deus trouxe à luz o que estava acontecendo. Deus tira o medo daquele homem, todo o medo que estava em seu coração, quando relata para ele o cumprimento da profecia e cita as Escrituras para acalmar o seu coração. É por isso, irmãos, que quando as coisas parecem inexplicáveis para nós devemos recorrer a Deus e a sua palavra. Amém. Na palavra de Deus nós encontramos a resposta para tudo. O porquê disso ou o porquê daquilo não pode nos dominar e nos fazer servir ao medo. Busquem no Senhor Jesus Cristo e em sua palavra, e as respostas para aquilo que parece inexplicável virá à tona para as nossas vidas. Deus sabe de tudo. Ele sabe de tudo, exatamente de tudo. Deus está no controle de tudo, e na sua soberania nós podemos descansar para sempre. Foi o que a Ana falou agora há pouco sobre o medo. Uma outra situação relacionada com o medo que nós aprendemos neste texto é que não devemos ter medo da opinião dos outros. Verso 19. José, ao saber do que estava acontecendo, ele já decidiu o que iria fazer. Ele iria se divorciar de Maria. Apesar de José ter uma preocupação com a opinião alheia aqui, ele nos ensina algo extremamente importante nessa passagem. Eu citei semana passada, mas eu acho importante citar de novo. Que diante das situações, nós não devemos expor as pessoas ou humilhá-las em público. Conforme aprendemos, havia dois caminhos para José realizar o divórcio. Apenas dois caminhos e não havia um terceiro. O primeiro caminho era pegar a sua futura esposa, levar a julgamento, apresentar a sua defesa, defender a si mesmo, dizendo que não tinha nada com aquilo. Ele iria destacar isso, ele iria se proteger, mas iria expor Maria. Para salvar então a sua própria honra, ele iria manchar a honra de outra pessoa. Mas o texto destaca que José era um homem justo e não queria agir dessa forma. E aqui, irmãos, nós encontramos um ensinamento profundo
para os crentes do Senhor, os cristãos verdadeiros. Somos por demais tentados a defender a nós mesmos e a expor aqueles que nos feriram, as pessoas, enfim, prejudicar alguém pelos seus atos. E mesmo que haja merecimento, nós não devemos agir dessa forma. Passa-se muito tempo para nós aprendermos algumas coisas, e nós vamos aprendendo pela misericórdia do Senhor. Como servos do Senhor Jesus Cristo, não podemos agir dessa maneira. Precisamos de agir pelo Espírito do Senhor. Deixar claro, deixar que Deus trate a cada um segundo o seu merecimento. Já aprendemos sobre Romanos 12, que a Deus pertence a vingança e não a nós. Dessa maneira, José escolhe o segundo caminho, que foi o divórcio secreto. Ele iria embora, carregaria consigo a culpa de Maria, ele iria deixar ela ali e seria o julgado pelo pecado, pelo suposto pecado de Maria. Mas ainda assim, este homem prefere agir dessa maneira. E a sua atitude não demonstra a atitude de alguém falso ou que estava dando uma de coitadinho, mas de alguém que era justo aos olhos de Deus. E a sua preocupação do que os outros fariam com Maria, porque vimos que o resultado seria a morte. Ele decidiu então agir dessa maneira. E apesar de agir dessa forma, ainda assim, nós observamos que José permitiu que as opiniões alheias determinassem o seu futuro. Ele se preocupou em proteger Maria, mas ele deixou com que os outros viessem a falar, decidisse por si mesmo. Ao decidir seguir em frente e deixar Maria, ele demonstra que o medo do que os outros iriam pensar pesou na sua decisão. A nós, como servos do Senhor, devemos obedecer a Ele e somente a Ele. A nossa responsabilidade, irmãos, está em fazer o que Deus determinou para nós e não o que os outros determinaram para nós. Quando tememos os outros ou o que os outros vão pensar de nós, obrigatoriamente nós deixamos de fazer a vontade de Deus. Nós deixamos de praticar o que Deus nos ordena por aquilo que os outros vão pensar de nós. Quando nós temos esse sentimento em nossos corações do que o fulano vai falar, do que o ciclano vai pensar, nós começamos a nos afastar de pessoas que amamos por causa de pensamentos alheios. Era exatamente isso que José iria fazer agora. Um outro exemplo é o de Maria, quando derramou o perfume caro aos pés do Senhor. Enquanto os discípulos julgavam aquela mulher por estar supostamente desperdiçando dinheiro, ela estava ali prostrada aos seus pés, o adorando, o reverenciando e o reconhecendo como Deus da sua vida. Não se preocupando com o que os outros estavam dizendo ou com o julgamento dos outros. Simplesmente se aproximou do Senhor e o adorou. O medo, irmãos, do que os outros vão pensar ou dizer, nos mantém longe da comunhão plena com Deus. Nos deixa longe daquilo que Deus tem para as nossas vidas. José estava prestes a abandonar a sua prometida. Eu volto a insistir, todos nós agimos dessa forma. Mas ele sequer conversou com ela para saber o motivo, por que havia acontecido aquilo. Ele iria simplesmente abandonar o que o Senhor havia preparado para a sua vida, a família que o Senhor lhe havia entregue, pelo medo dos comentários alheios. O que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar, naquele momento impediriam ele de viver para sempre com aquela que ele amava. E se não houvesse a intervenção divina e os propósitos de Deus, ele realmente teria ido embora. E não veria sua esposa gerar o Salvador do mundo. Se o anjo não visitasse, ele não contemplaria
o grande sinal, a grande vinda de Deus a esta terra. Ele não ouviria quando chegou o momento de apresentar a criança no templo as palavras consoladoras de Simeão. Ele se privaria de tudo isso, preocupado com os pensamentos alheios. O que Simeão disse? Lucas 2, 22 ao 33, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Se ele tivesse ido embora, ele jamais ouviria estas palavras. O medo, irmãos, do que os outros vão pensar, nos leva a agir de forma inconveniente e a desagradar ao Senhor. O que as pessoas vão pensar se eu não for mais naquela reunião que contém músicas mundanas, que há mais palavrões do que palavras que edificam? O que vão pensar de mim se eu não assistir mais determinados tipos de programas e ficar por fora do que está acontecendo? Tudo isso vai nos impedir, irmãos, de tomarmos uma posição de servos de Deus, servos fiéis e tementes ao Senhor. Provérbios 29, 25 nos fala sobre o perigo de andarmos assim. Diz assim o texto: os que temem os homens caem em ciladas, mas quem teme a Deus descansa. Então aqueles que estão no centro da vontade de Deus não devem temer acerca da reação dos outros, não devem se preocupar tanto com o que os outros vão dizer, desde que esteja fazendo a vontade do Senhor. Lá estava Pedro, sendo ameaçado, perseguido, já havia apanhado e obrigado a não pregar mais o Evangelho do Senhor Jesus. Para Pedro pouco importava se ele iria ser preso ou se ele iria ser morto. O mais importante para ele era obedecer a Deus e não aos homens. A voz dos homens, irmãos, as vozes alheias nem sempre expressam a verdade e muito menos a vontade de Deus para as nossas vidas. O que expressa a verdade está aqui e a vontade de Deus para as nossas vidas também está aqui. E é por isso que nós não devemos ter medo do que os outros vão pensar, mas sim do que Deus irá pensar. Deus sabe. E Deus sabe de tudo. O próprio Jesus disse, capítulo 10, 28 de Mateus: não temam os que matam o corpo e não podem fazer mais nada. Temam aquele que, além de matar o corpo, pode lançá-lo no inferno. Não podemos ser influenciados, irmãos, dessa maneira, pois se assim o formos, estaremos fora do reino eterno de Cristo. Da mesma maneira que José não ouviria aquelas palavras que Simeão citou ao ver a criança no templo, se vivermos dessa forma, nós não ouviremos de Jesus as palavras consoladoras dizendo: venham benditos de meu Pai para o reino que está preparado desde a fundação de todas as coisas. Se nós vivemos segundo o que os outros vão dizer sobre nós, se nós vivemos com esse sentimento em nossos corações, nós jamais iremos ouvir ou contemplar Jesus enxugando dos nossos olhos todas as lágrimas. Se nós andarmos segundo os padrões dos homens e segundo as suas sentenças, preocupados em agradá-los, nós jamais adentraremos no reino eterno de Cristo. Por isso que nós não podemos ser influenciados pelo que os outros falam, mas sim pelo que a palavra do Senhor fala. E uma terceira situação não devemos ter medo quando somos assolados pelos nossos pensamentos ou angústia mental. O verso 20 destaca que após José ter pensado nisso, ele tomou a sua decisão. Então veja, que antes de decidir, José estava com a sua mente cheia. Seus pensamentos estavam dominados. As perguntas eram frequentes na sua mente.
Como isso poderia ter acontecido? Tínhamos uma vida toda pela frente e agora Maria agiu dessa maneira. A mente dele não se desligou do problema, ele não buscou o esclarecimento dos fatos. Após Maria receber a visita do anjo Gabriel, ela já de imediato ela faz uma viagem para a Judéia e fica ali na casa da sua prima Isabel por cerca de 3 meses. 3 meses ela passou ali já sabendo o que havia acontecido. O texto aqui, conforme eu falei, nos dá a entender que Maria não falou com José sobre o que estava acontecendo com ela. Então, a angústia toma conta do seu coração. Seus pensamentos vagavam em sua mente. Por que essa viagem? Por que passar tanto tempo naquele lugar? Por que todo esse silêncio? Por que agora está grávida? O que os outros vão dizer? As perguntas permaneciam em sua mente. Seus pensamentos não paravam. Não conseguia dormir, a crise dominava todo o ser daquele homem. Os nossos problemas, irmãos, às vezes nos faz agir da mesma maneira. Muitas vezes nos tiram o sono, muitas vezes nos tiram o apetite, em alguns casos até mesmo a esperança. Muitas vezes, diante das circunstâncias que estão ao nosso redor, os problemas se avolumando em sua vida, nós não conseguimos desligar a nossa mente, nós não conseguimos pensar direito, nós ficamos atormentados, sem saber o que fazer. José estava dessa maneira, ele estava com medo. A ansiedade que dominava o seu coração não tinha um fundamento. Ele sequer foi conversar com Maria e já estava ali desesperado e perdido em seus pensamentos. Todo o pensamento deste homem era negativo, não havia um pensamento positivo ali. Todo. O que ele pensava que poderia trazer a morte, ao contrário disso, trouxe a libertação da morte. O que ele pensava que geraria morte, ao contrário disso, gerou vida e uma vida abundante. Verso 21, ela dará à luz um filho e você vai dar o nome de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Maria não seria apedrejada, irmãos, a sua reputação não seria destruída, o seu casamento não estaria acabado. Ela estava carregando em seu ventre agora o sol da justiça, a estrela da manhã, a salvação que veio do Deus único. A criança que ali estava, irmãos, se chamaria Jesus Cristo e Emanuel. Seria então o Salvador do pecado e o Deus conosco. Ele veio para a salvação e veio para estar conosco. Apesar de José achar que o nome de Maria estava acabado e que ela estava perdida, ao contrário disso, o seu nome ele permanece até os dias de hoje, por haver sido a escolhida para se cumprir a grande profecia. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ela então se tornou a mãe do Salvador. Imagina o privilégio dessa mulher para as irmãs que já geraram filhos e que amamentaram seus filhos. Muitas as mulheres é um tipo de carinho, né? É uma forma de transmitir carinho. Imagine agora essa mulher amamentando o Salvador do mundo. Imagine agora essa mulher carregando em seus braços aquele que havia criado todo o universo. Imagine agora essa mulher ensinando os primeiros passos para aquele que nos conduz ao caminho verdadeiro. Para ele era o fim de tudo, mas Deus estava trazendo um novo início para toda a humanidade. Enquanto José estava perdido em seus pensamentos, em suas ansiedades, com as suas suposições equivocadas, Maria foi chamada bendita entre as mulheres. Os nossos pensamentos, irmãos, por vezes, são demasiadamente errados, errôneos.
suposições, muitas vezes, além da verdade, nos tiram a paz. Os nossos sofrimentos, pelo que nem aconteceu, nos faz pensar coisas ruins. Às vezes nem aconteceu a situação, mas aqui na nossa mente já aconteceu toda a desgraça e nós já sentenciamos tudo conforme os nossos pensamentos. E às vezes sequer ocorreu. Da mesma maneira que o Senhor veio até José e trouxe consolo e paz para o seu coração, Ele veio até nós. O Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio a este mundo para nós vencermos quaisquer obstáculos que surgem em nossas vidas. Nele nós podemos buscar o socorro para os nossos medos e somente nele. Nele nós podemos lançar todas as nossas ansiedades, porque a Bíblia diz que Ele tem cuidado de nós. Aleluia! Abra mão nessa noite, meu filho. Abra mão desses pensamentos que atormentam a sua vida e confie naquele que está contigo todo o tempo. Se nós fizermos uma análise rápida e sincera conosco mesmo, nós vamos chegar à conclusão, irmãos, de que muitos dos nossos pensamentos são infundados, sem razão e sem lógica. Sofremos pelo que nem aconteceu ainda. E o medo, ele domina os nossos corações. E a este medo, irmãos, nós devemos substituí-los pela fé. O medo é o contrário da fé, totalmente o oposto. Nós temos medo, muitas vezes, nós somos dominados porque nós desviamos os nossos olhos do Deus soberano, daquele que está no controle de todas as coisas. Nós somos dominados muitas vezes pelo medo, porque deixamos de enxergar conforme os olhos de Deus. Deixamos de olhar para este mundo com os olhos de cristãos que não foram para viver para sempre aqui. Quando somos dominados pelo medo, nós nos esquecemos de que Deus está no controle de todas as coisas. Enfim, diante dessa situação, nós precisamos ouvir a resposta de Deus para as nossas vidas e para os nossos medos. Cristo Jesus diz: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso não é uma promessa vaga, irmão, jogada ao vento, isso é verdadeiro. No livro de Oséias, ele diz que voluntariamente Ele nos amou, independente de qualquer coisa. Ele declara: voluntariamente eu os amarei. E com essas e outras palavras, Ele resolve todos os nossos medos, irmãos, da mesma maneira que Ele resolveu os medos de José. E quando Deus resolve os nossos medos, só há uma resposta de nós diante da atuação de Deus: obediência. Versículo 24 e 25. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele pôs o nome de Jesus. José estava pronto para ir embora, mas quando Deus o visitou, lhe trouxe a paz para os seus medos, estava pronto para obedecer ao Senhor, e assim o fez. Quando Deus resolve, irmãos, os nossos medos, as nossas angústias, as nossas situações, o nosso coração deve voltar-se em obediência ao Senhor, porque é o que a palavra nos mostra. Qual seria o seu medo nessa noite? O que tem afligido o seu coração? Deus é poderoso, meus irmãos. Deus é infinitamente poderoso para nos encontrar em nossos medos e, mediante a sua palavra, nos trazer a paz necessária para os nossos corações. A vitória sobre o medo não consiste tanto em sacrifícios, não
em visões ou em sonhos. É claro que nós cremos que Deus fala dessa maneira, e Deus já tem falado várias vezes, mas a vitória sobre o medo consiste no fundamento da palavra. Quando o anjo lhe visitou, ele confirmou para José que aquilo vinha do Senhor através da palavra. Irmãos, Deus nos tem deixado a sua palavra para nela nós buscarmos as respostas para os nossos medos. Nós vivemos em um mundo caído e num mundo religioso extremamente falso. Mas Cristo Jesus diz em sua palavra: não temas, eu sou contigo. Cristo Jesus diz em sua palavra: maior é o que está em você, meu querido irmão, do que aquele que está atuando no mundo, então não tenha medo. Amém. Cristo Jesus diz em sua palavra: olha, tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas Cristo diz em sua palavra: lancem sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Ele diz: descansem, pois o meu fardo é suave e leve. Ele diz: não vos darei carga além do que podem suportar. Tudo isso Cristo nos diz em sua palavra. E aqui está a vitória para todos os tipos de medo que nós possamos ter em nossas vidas. A vinda do Senhor Jesus Cristo, o nascimento de Jesus, a vinda do Salvador a esta terra, trouxe sobre este mundo e sobre os seus servos a vitória sobre os medos. A mesma vitória que José obteve, nós obteremos também se estivermos agarrados e confiantes no Senhor. Um dia, o Senhor nos promete que um dia, e não falta muito para esse dia chegar, mesmo que estivermos mortos, nós nos levantaremos e venceremos o mundo, Satanás e a morte. Cristo nos promete. E nada, o inferno não vai poder impedir. A Bíblia fala que o mar vai entregar os seus mortos, que o Hades, que todos entregarão os mortos perante o Senhor. Nada vai impedir, mesmo que tenhamos dormido no céu. Quando soar a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e ao som das trombetas estarão de pé diante do Senhor. É por isso que não devemos ter medo. É por isso que devemos confiar no Senhor que nós servimos e na sua palavra. Porque Cristo, e somente Cristo, tem promessas de vida eterna para todos nós. E somente Cristo está conosco em todos os momentos das nossas vidas, sejam eles os mais terríveis. Ele está contigo. Diante disso, não há por que temer. Diante disso, não há por que parar. Diante disso, nós devemos prosseguir, confiando no Senhor, o Deus que nós servimos. Amém? Vamos nos pôr de pé, irmãos.